Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo a mais um Versões e Verdade. Hoje, 31 de julho de 2022. Estamos aqui ao vivo, novamente. Sou o irmão Rondinelli. E hoje nós vamos abordar um tema bastante contemporâneo, atual e muito, digamos assim, bem complicado, que é a questão da sexualidade. A sexualidade humana. É uma dádiva de Deus, isso é notório, a palavra de Deus a todo momento dá ênfase, mas infelizmente o pecado ele tem desnorteado o homem nessa área. E uma das áreas que era para ser bênção, e uma das áreas que era para trazer todos os benefícios que a palavra de Deus relata, tem sido usada de forma errada. E hoje nós estamos aqui para tratar a respeito da sexualidade humana. Quais são os benefícios, quais são os malefícios, o que é que está se fazendo de errado, o que é contrário à palavra de Deus, o que está dentro da palavra de Deus. E para estar aqui hoje junto com a gente, conversando sobre esse assunto, é com muito carinho que eu recebo a irmã Simone, da Igreja Betesda Central, aqui Xaramubim, certo? Ela é formada em teologia, é formada também em assistência social, líder do grupo de jovens da igreja. Irmã, seja muito bem-vinda. Obrigada. Estar aqui. Amém. Mas antes da gente abordar o assunto, eu queria que você aqui entrasse no Facebook, vai lá no navegadorzinho, digita lá, Podcast Sertão Web, certo? Compartilha, segue, tá bom? E logo depois nós vamos estar disponibilizando também no YouTube, certo? Então, vamos dar início. Irmã, existe algum momento na história que esse assunto ele toma um impacto, assim, uma dimensão, assim, digamos assim, que explode, digamos assim, na história da humanidade? Existe algum momento, assim, na história da humanidade que esse assunto ele vem à tona? A gente tem um período de revolução sexual, né? Revolução sexual. E vamos desbravar, digamos assim, né? Principalmente as mulheres, né? Uma liberação da sexualidade feminina. O movimento feminista tomou muito à frente desse período sexual. As feministas, as mulheres da época, né? Então, de 1960, elas se sentiam oprimidas, porque elas não podiam ter essa liberdade. Elas viam que os homens poderiam estar fazendo qualquer coisa na área da sexualidade. E elas se sentiam reprimidas. Então, elas queriam ter essa liberdade de vestir a roupa que quisessem, de ter quantos parceiros elas quisessem, né? Sem essa responsabilidade de ter método foi criado também. Ter mais liberdade nessa área sexual. Sem se preocupar com a questão do filho. Hoje a gente tem aí essa questão da liberação do aborto também, do lado a essa revolução sexual tem cada dia mais aumentando, né? Cavada revolução sexual, em que elas começaram a vestir roupas mais provocativas, tiveram realmente essa liberdade nessa área, né? Uhum. E hoje, que as mulheres, elas nesse sentido, estão quase se equiparando ao homem. Talvez de uma forma menos agressiva, porque o homem ele tem essa mais agressiva em relação à sexualidade, a mulher não. A mulher, mesmo que ela esteja mais livre, ela ainda tem aquela questão, né, do romantismo, que ainda permanece nela. Mas a irmã acha que isso tem afetado a feminilidade da mulher? Com certeza. Com certeza. As mulheres, elas deixaram, assim, de se preocupar com o recato, né? Eu sei. Tornaram pessoas mais agressivas em relação à conquista, em relação realmente a dar em cima, em relação a ficar com vários caras, entendeu? Sem se preocupar em ter compromisso. Existem mulheres hoje que gostam de curtir compromisso. Existem mulheres que se submetem a relacionamentos abertos, tem namorado, mas tem relacionamento aberto. Esse termo é novo. Eu já ouvi falar desse termo já. É um relacionamento aberto, né? Você pode ter um namorado, ou até mesmo um marido, e de um acordo com ele, você decide ter um relacionamento aberto. Você se relacionar com outro, permanecer casado. Uma poligamia invertida, feminina.
feminina e masculina, porque no relacionamento aberto ambos podem ter os relacionamentos, mas mesmo assim somos casados e ambos sabem que relacionamento é para você ver a loucura que está hoje essa área da sexualidade e é incentivada até por artistas casados incentivando esse tipo de coisa. E mano, de responder uma coisa. E isso tem contribuído ou tem, de certa forma, afetado de forma ruim na questão sexual assim, humana? Quais os prejuízos? Pronto, quais os prejuízos? Assim, os prejuízos, eu vejo que as pessoas elas se tratam muito como objetos. As pessoas elas estão se usando para uma satisfação pessoal, entende? Então, eu uso você para me satisfazer sexualmente. Depois eu posso te descartar. Então, assim, as pessoas elas estão vinculando a satisfação e a felicidade a essa questão do sexo. Tipo assim, é o prazer pelo prazer, é o sexo pelo sexo. Não tem nada a ver com o que Deus criou, sabe? Porque o prazer do sexo que Deus criou é dentro do casamento. É dentro do compromisso, é dentro de uma aliança, onde você faz um com aquela pessoa e vai perpetuando essa aliança com aquela pessoa. Então, a partir do momento que você está com várias pessoas sexualmente, quantas alianças espirituais você não está criando? Com quantas pessoas você não está se fazendo um? Né? Então, isso traz prejuízos. Muitas pessoas em depressão decorrentes disso, sabe? De uma vida sexual desregrada. Uma propaganda enganosa. Isso acaba afetando até a sua própria identidade, porque as pessoas elas não têm noção disso. Mas elas estão pecando contra o próprio corpo, né? A palavra de Deus diz que esse é um pecado. O pecado que a gente comete na área sexual é um pecado contra o corpo, contra o templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo, sabe? Então, isso traz prejuízos tanto nessa vida, nessa área, né? Aqui, humana, quanto uma consequência eterna. Se a pessoa não se arrepender, se a pessoa não parar para pensar fazendo, isso vai ter consequências eternas. Então, a palavra mostra. Não, mas eu vejo muito argumento em relação a essa área é que isso é uma coisa do passado e que a humanidade ela evoluiu. A irmã chama isso de evolução? Não, eu não chamo isso de evolução. Sim, a gente não pode a área sexual, né, o sexo em si, é uma coisa assim, muito, muito preciosa que Deus criou, é uma coisa muito íntima. Eu particularmente já acho o beijo uma coisa muito íntima. Então, o próprio beijo, né, porque existe muita essa coisa do ficar, né? Antes era só o beijo, agora o ficar hoje já vai pro sexo, né? Eu já acho o beijo uma coisa muito íntima, porque você tá tendo um contato físico com aquela pessoa. Um contato físico muito próximo, muito íntimo. Então, assim, me espanta as pessoas conseguirem se relacionar fisicamente tão intimamente com pessoas que elas nem conhecem. Elas não têm um vínculo afetivo. Só para ter uma relação sexual pode durar ali uma meia hora e de repente você já se desfaz daquela pessoa, vai embora. Às vezes inicia um relacionamento baseado no sexo. Essa pessoa, através do sexo, inicia um relacionamento baseado nisso. Então, no que o relacionamento vai se sustentar? Só na questão física? Porque a questão física ela é importante. Não vai descartar a importância porque Deus criou. Mas Deus criou dentro de um relacionamento de aliança, casamento para o casamento, onde dois vão se fazer um, né? Uma família. Então, isso é o que está se perdendo na nossa geração, muito mais do que antes. E hoje as pessoas estão valorizando sequer o casamento, né? Hoje as pessoas se juntam, não se casam e consideram esse casamento, que biblicamente falando a gente não considera casamento. Qual o verdadeiro casamento diante de Deus? Casamento diante da lei dos homens e diante de Deus, entendeu? Uma pessoa se juntar simplesmente, tô junto daquela pessoa, socialmente falando, você não é considerado casado. Perante a lei, você também não é considerado casado. Então, o que? Qual a relação? Você é solteiro, né? Então, você manter um relacionamento com a pessoa, vivendo junto com ela, né, maritalmente com aquela pessoa, mas sem ter o aval da lei dos homens, sem ter a bênção de Deus, não é casamento. Então, pela Bíblia, isso é considerado prostituição, é lascívia, é considerado moralidade sexual, se você mantém uma vida sexual ativa com essa pessoa. Né? E é muito normalizado isso, mesmo na igreja.
Tá falando na igreja... Mesmo na igreja cristã Na hoje, igreja né? cristã? Pesquisa, por exemplo, pesquisas nos Estados Unidos apontam que a maioria dos jovens hoje de dentro das igrejas mantém relacionamento sexual ativo com seus namorados e acham que isso é normal, tipo, não é pecado. A irmã tocou aí no assunto, atrás aí, a irmã falou da questão do beijo. Eu notei aqui uma pergunta aqui, como é que fica a questão do namoro entre crentes, adolescentes? Até que ponto ele deve acompanhar o do mundo? Adolescente que idade? Porque hoje começa com 12 anos, 10 anos. Assim, 10 anos ainda é criança, né? Adolescência a partir dos 12. Eu não concordo com o namoro entre adolescentes. Né? A gente. A faixa tá o quê? De 10 a 15, tá dizendo assim, Não. mais ou menos? Por exemplo, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, o adolescente de 12 e 18 anos, considerado adolescente. Né? Eu não sou a favor, por exemplo, de um adolescente de 15, 16 anos namorar. Porque, assim, o adolescente, ele tá numa fase de desenvolvimento, sabe? Então, ele tem coisas ainda que estão muito confusas para ele. E, às vezes, ele começa a namorar, porque nós entendemos o namoro como um preparo para casamento. Então, se eu vou assumir um relacionamento de namoro com alguém, eu e ele já temos a idade que nós vamos casar. Então, o adolescente começa a namorar com 14, 15 anos, ele não tá pensando em casar. Pensando em curtir. Tá pensando em curtir. E namoro não é pra você curtir o outro. Namoro é você pensando em casar, né? Namoro tem tempo de acabar, porque namoro, nem na Bíblia existe namoro, né? Na Bíblia existe noivado e casamento. Pronto. Então, a nossa sociedade contemporânea criou essa questão do namoro. E, às vezes, o adolescente está muito confuso, ele ainda está no processo de formação. E hoje em dia, faz com que a gente perde essa questão da área sexual muito cedo. Então, os adolescentes hoje, os jovens hoje, têm acesso a muita coisa que, por exemplo, talvez na minha época não tivesse, porque não existia smartphone, essa tecnologia, esse processo, né, que existe hoje. Então, eles já são despertados muito cedo com relação a essa sexualidade. Então, ele começa a namorar muito cedo. Ele vai conseguir esperar, está com 15 anos, vai conseguir esperar 10 anos namorando a mesma pessoa para casar, em santidade? Eu acho muito difícil. Eu acho muito difícil. Então, assim, se a gente for pensar num padrão de santidade, é melhor evitar, né? Determinadas situações para que a gente não queira. Então, gente, isso não pode acontecer. Eu já vi testemunhos, por exemplo, se não me engano, Silas Malafaia e a esposa dele começaram a namorar adolescentes. Eu Com conheço a 14 história anos, dele. né? Começaram a namorar adolescentes. Existem casos e casos, só que a época deles era muito diferente. 30, 40 né? anos atrás. Era você pegar na mão, era você namorar na sala junto com seus pais, entendeu? Hoje em dia os pais deixam os filhos totalmente livres. E na igreja a gente não pode proibir, por exemplo, a gente orienta. Diz que não concorda com o namoro entre adolescentes. Só que quem tem autoridade para proibir um adolescente de namorar não são os pais. Então, se os pais permitem, o que a gente encontra para poder orientar com relação ao namoro? Eu sei que a irmã cuida de jovens, né? Líder de jovens. A irmã tem algum caso assim que os pais usam da autoridade para, digamos assim, restringir certas coisas? Fiscaliza. A irmã conhece algum caso? Ou não? Rapaz, É complicado, tá estado. eu não me lembro assim de ver nenhum pai proibindo, mesmo namoro que talvez os pais não concordassem muito mais de proibir. Sempre assim, o discurso de alguns pais é se proibir é pior. Se eu for pensar assim, então eu não vou ter controle sobre a vida dos meus filhos, que são menores de idade, que dependem de mim. Eu acho que as coisas precisam ficar muito claras com relação à autoridade, sabe? Então, se eu tô falando pra você, não é idade de namorar, você vai namorar com tal idade, o filho tem que obedecer. E se ele não obedece, tem que ser aplicada a disciplina. Ah, mas aí a gente não tem controle sobre a vida dos filhos. Então tem alguma coisa errada. Irmã, no caso, a gente sabe que o ambiente da palavra de Deus, que é um ambiente judaico, né? Foi todo aquele contexto ali que Jesus viveu. A gente sabe que naquele período, principalmente o feminismo, ele usa muito, que a cultura de Jesus era uma cultura machista, né? E a gente vê alguns relatos mesmo realmente extremos, tá certo?
A irmã acha que aquela cultura machista contribuiu para esse movimento feminista surgir? De certa forma, o que a cultura machista judaica, naquele tempo, contribuiu para isso, para essa opressão? Porque eu me lembro muito bem que existiam duas escolas, né? Hillel e Shammai, né? A escola bem rígida, que era de Shammai, dizia que... Não, ao contrário, de Hillel, que dizia que se uma mulher queimasse o arroz, se uma mulher fosse feia, o marido não gostava, poderia dar desquite. Né? De certa forma, isso aí é uma coisa lamentável. Até que ponto isso contribuiu para o movimento feminino? Porque eles usam muito isso aí, né? Diz que a Bíblia é uma coisa totalmente machista. Mas a gente encontra isso nos ensinamentos de Jesus. Assim, essa questão do machismo, tanto o machismo e o feminismo são sementes da queda, né? São sementes da queda do homem. Porque, assim, quando Deus criou o homem, ele não criou para o homem oprimir a mulher, mas para o homem ter autoridade, assumir a autoridade dele como homem que cuida da mulher. O que Jesus fala? Que o marido tem que amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Em nenhum momento na Bíblia você vê Deus querendo que o homem oprima a mulher. Agora, existe uma consequência do pecado com relação à mulher, dela ter que ser submissa ao seu esposo. Entende? Mas o esposo, ele não tem que oprimir a mulher, não tem que maltratar a mulher. Tem muito caso de opressão. A gente não pode negar que o machismo existe e que, ao longo da história, sempre existiu homens que maltrataram mulheres. Hoje você assiste no final da tarde, né? E você vê o relato de muitas mulheres que são mortas pelos seus parceiros. Isso daí é uma coisa que, infelizmente, está piorando cada dia. Mas isso tudo é realmente da queda, sabe? Porque as pessoas, elas não estão buscando a Deus se submeter à palavra de Deus e aprender a serem homens de Deus. Homens que têm o Espírito Santo de Deus, né? Então eles estão agindo de forma carnal, usando a força deles para o que é o mais fraco. Mas eu queria falar que a mulher é o vaso mais frágil. E o homem, ele tem que cuidar da mulher, ele tem que amar essa mulher, tá entendendo? Então, não sei se a cultura judaica contribuiu para isso. Essa não foi a criação de Deus, entende? Deus, ele colocou uma autoridade, uma responsabilidade sobre o homem, para cuidar da mulher. E Deus sempre teve muito esse cuidado quando ele fala das viúvas, que é preciso cuidar das viúvas. Né? Porque a mulher viúva, ela fica quase desamparada, né? Porque não existe auxílio, né? Não existe os auxílios que tem hoje financeiro, né? Quem é cuidar daquela mulher, né? Então ela não poderia ficar desamparada. Ou mesmo a mulher que não tivesse filhos, está lá com o irmão para poder dar herdeiros também, para poder aquela mulher estar sempre assistida, sabe? Ela precisaria ter filhos, se eles crescessem, pudesse dar um auxílio para ela. Eu não vou culpar aqui a cultura. Eu acho que o machismo e o feminismo são sementes do homem caído. Do homem caído. Então, todos nós, né? Todo homem tem essa sementezinha, tem essa natureza aí de querer, de repente, usar da força. Isso não está limitado na cultura, né? Não está limitado na cultura. Eu dei uma lidazinha lá uma certa parte lá no TCC que a irmã fez. Tinha lá as nações, né? Que deu origem nessa revolução sexual, né? Esse termo. Primeiramente, irmã, defina para mim aí revolução sexual, para o pessoal que está aí nos acompanhando entender. O que é esse termo? O que significa esse termo? Foi um movimento, né, na história que eles queriam ter mais liberdade, principalmente na área da sexualidade. E como eu falei no começo... Isso vinha pela parte da mulher? Não, de ambos. É um movimento que buscava a liberdade da sexualidade. Buscava liberdade, ser mais livre, tá, para fazer, e principalmente as mulheres, porque as mulheres se sentiam oprimidas, não sentiam o mesmo direito de ter a liberdade daquilo que os homens faziam. Gente, isso é uma coisa muito característica do movimento feminista. Elas querem fazer o que fazem. Elas querem ter a liberdade que os homens têm. Elas querem ganhar tanto que os homens ganham. Elas querem ter a força que os homens têm. Então, existe muito embate do masculino com o feminino com relação ao movimento feminino. E a revolução sexual, ela trouxe isso, essa liberdade, né? Tanto de ícones da cultura, da época, do entretenimento, a música, que foram
saindo, né? Como eu sei lá, Madonna, que foi uma pioneira, assim. Ela aproveitou, né, esse movimento e tá, um período depois já se levantou com toda essa ousadia, né? Essas roupas mais provocativas, músicas já com teor mais ambíguo, né? E já incentivando uma geração, já moldando uma cultura, uma geração que vinha depois. Porque o entretenimento ele tem esse poder de moldar a mente das pessoas. Irmã, qual é o principal mecanismo de propagação desse movimento? A irmã acha que poderia ser o que? As redes sociais? A cultura como um todo ela é muito sexualizada. Tudo que você vê na nossa cultura, tudo que você vê no entretenimento tem sensualidade, incentivo ao sexo, tudo. Existe uma mensagem subliminar que leva a isso. Nos filmes infantis, as músicas são muito explícitas. Nos clipes musicais de forma explícita agora, não existe mais pudor com relação a nada. As séries da TV, as novelas, qualquer coisa que você tem, você abre a Netflix, a grade da Netflix, e assim, se os pais não restringirem, é uma tristeza, mas tudo sexo. Tudo. Hoje em dia, se você não guardar seus olhos e seus ouvidos, você é altamente influenciado por isso. E trazem normalizando isso, tá? Eles normalizam. Hoje tá muito normalizado tudo. De tanta pessoa ficar vendo, tanto ficar ali, aquilo começa a ficar normal. Exatamente. Então, as pessoas, elas normalizam o adultério. Tipo assim, o cara não é um bom marido, aí aparece um galã, né? Aparece um galã lá, e conquista a mulher, e tá lá as crentes torcendo pra que a mulher fique com aquele porque é maltratada do marido, né? Ou então relacionamentos tóxicos, como filmes como 50 Tons de Cinza, que o cara é altamente tóxico, e aí as mulheres vão assistir aquele e falam assim, como ele é romântico. Maluquista, mas como ele é romântico, né? Porque eles romantizam, eles conseguem romantizar até figuras de homens tóxicos, de homens controladores. E as mulheres ficam assim, nossa, que legal, que bonito, né? E você fica assim, meu Deus, mas esse cara tá abusando assim das pessoas, tá? Psicologicamente, emocionalmente, fisicamente, e a gente tá lá batendo palma tudo bonito. Falando em homem romântico, se eu não me engano, no meu tempo, o mais romântico que eu conheci era o Fábio Júnior, que já estava no 8º casamento na época, né? Não sei quanto ele está hoje. Irmã, é impossível a gente viver num mundo, como a irmã falou aí, a respeito das tecnologias, da facilidade, né? É impossível, praticamente, eu acho assim, blindar 100% as crianças, né? E eu vejo hoje que, notoriamente, uma perseguição para tirar a inocência das crianças. Sim. Por que essa obsessão com as crianças? Porque eu acredito que o ciclo de Satanás faz com que a criança ela não saiba quem ela é. Porque quando, por exemplo, a criança ela é abusada sexualmente, aquilo ali vai trazer consequências para a alma dela, para o sentimento dela. Então, ela vai ser depressiva, ela vai crescer, talvez se achando suja, vai ter dificuldade de relacionar emocionalmente, sexualmente com outras pessoas. Traumas, né? Porque é um trauma para a vida toda. Quando você vê casos de abusos sexuais, né? Gênero, tudo mexendo na sexualidade, porque está muito ligado à identidade daquela criança. Então, se o diabo ele rouba quem aquela criança é, se ele traz essa confusão mental, que a criança não sabe mais quem ela é, eu não sei se eu sou homem, eu não sei se eu sou nada. Né? Vou descobrir o que sou. Vou descobrir o que sou segundo aquilo que estão me ensinando. Vou ser construído socialmente, né? E não acreditar mais naquilo que Deus fez ela nascer, homem, mulher, naquilo que Deus disse sobre ela, o inimigo rouba ela do propósito que Deus tem para a vida dela. Porque se eu sou uma mulher e eu passo a achar que eu sou homem, eu identifico mais com como eu nasci. Mas Deus me criou para ser mulher, Deus tem um propósito para mim como mulher. Então, se eu já duvido disso, eu já estou saindo daquilo que Deus criou para ser. Entende? E eu vejo nisso muito uma questão de querer ficar independente de Deus. Sabe?
Eu não preciso de Deus. Eu não tenho esse negócio de eu viver aquilo que Deus ele planejou para mim, aquele propósito que Deus tem para mim. Viver segundo eu mesmo, segundo os meus desejos, segundo os meus sentimentos. Então, você ensinar uma criança que ela vai viver segundo os sentimentos dela é muito perigoso. Porque se uma criança falar que se sente como um animal, ela vai viver como um animal, e eu vou deixar ela viver como um animal só porque ela sente? Então, você vê o quão perigoso é isso, né? Abuso infantil é um negócio muito sério. Por exemplo, a gente tem um filme agora que está sendo boicotado, né, por Hollywood, o Sound of Freedom, né? É a história de um policial que ele luta contra o abuso sexual infantil, sobre crimes nessa área, que está sendo boicotado nos Estados Unidos, porque as indústrias pornográficas que usam crianças para filmes pornográficos são bilhões. Então não é interessante você mostrar isso. Não é interessante você trazer isso à tona, porque isso vai impedir eles dos lucros. Então hoje as pessoas nessa área são muito usadas como objetos, como coisas, entendeu? Eu não consigo conceber você sequestrar uma criança para ela ser usada para abuso infantil e há consumidores, existem pessoas Pagam por esse que produto. pagam por esse conteúdo. É por conteúdo real, entende? A pessoa está tão viciada na pornografia, às vezes tem homens que de tanto consumir pornografia. Aí você vai sempre aumentando o nível, aí começa assim, a ter desejos homossexuais, começa a ter desejos sexuais por crianças. E isso vai mudando o cérebro, vai mudando a mente da pessoa. Irmã, existe, né, aquela famosa cirurgia, né, que até um tempo desse, se eu não me engano, deu até debate, Silas Malafaia foi até uma vez na comissão, na Câmara, sobre a questão da mudança de sexo, da troca de sexo, né? Que a criança, até os 12 anos, se eu não me engano, ela não precisaria da permissão do pai para fazer a mudança. Bastava apenas que ter um acompanhamento de uma psicóloga, um assistente social e um juiz, né? Aí não acha que uma criança que resolve, digamos, com 15 anos resolve fazer uma mudança de sexo, ela tem certeza daquilo que ela está fazendo? Eu não acho nem que um adulto tem certeza do que está fazendo. Até os adultos erram. É porque eu já ouvi relatos de adultos que fizeram essas transições, que fizeram toda uma mudança, né, de hormônios, da corpo, para nascer como, para nascer pelo, né? Que vão trazendo essas mudanças, né, hormonais para o corpo. Eu já vi entrevistas de pessoas que hoje se arrependem profundamente. Porque está se automutilando, né? E você... Alguns levam a falar, mas a pessoa tem liberdade que ela quer. Uma pessoa adulta, ela tem liberdade de fazer o que ela quer. Só que a gente precisa ter consciência de que algumas coisas não tem que voltar atrás. Né? Então, é muito sério. Mutilar, tirar um pedaço do corpo. Então, você mudar, né, a sua genitália não vai fazer você se transformar naquilo que você acha que você... Eu acho que é importante ficar claro isso, sabe? Porque tudo que está dentro de você não corresponde àquilo que você exteriormente quer mostrar. Entende? Então, as pessoas... É muito perigoso a questão de fazer aquilo que você sente, sabe? Emoção, né? Se deixar levar pela emoção, se sabe, mas eu não me sinto tal coisa, eu não me sinto. E tá muito forte isso hoje, né, nessa geração aqui. Alguns anos atrás não existia isso de você falar, eu me sinto homem, eu me sinto mulher, mas hoje está sendo tão forte na nossa cultura, é como se eles estivessem realmente querendo convencer, querem mudar a língua, né, querem mudar o idioma, querem criar um dialeto inexistente, sabe? Quem não concorda é taxado de intolerante. Não, a gente não é intolerante, é realista. Né? A gente está enxergando os fatos. E a gente não pode ignorar, porque as pessoas precisam. O livro que rege a nossa vida é a Bíblia. Sabe? Então, independente daquilo que a gente sente ou entende ou acha, a nossa opinião, a gente é pautado pela palavra do Senhor. Então, Deus, ele nos criou. E Deus, ele é perfeito, Deus sabe todas as coisas, Deus sabe o nosso futuro, Deus sabe tudo o que está acontecendo. Então, ele sabe o que é melhor para nós.
Então é importante a gente ter a consciência de que quando Deus determina as coisas, né, não é porque Deus é um Deus tirano, é um Deus que quer me privar de algum bem. Não, Deus ele quer me proteger. Por isso que Deus ele impõe limites, porque ele quer me proteger do quê? De mim mesmo. Eu sou um ser caído. Eu li um livro um tempo atrás, chama Precisamos Falar sobre o Pecado. E o autor, ele aborda essa questão do desejo corrompido. Fala assim, o livro inteiro sobre como os nossos desejos são corrompidos e eles precisam ser redimidos pelo sangue de Deus. Então eu sempre vou ter uma inclinação carnal para fazer aquilo que desagrada a Deus, entende? E eu preciso ter domínio próprio, que é uma característica do fruto do Espírito Santo. Controle. O controle, porque se eu for me deixar levar por aquilo que a minha carne está pedindo, eu vou fazer as piores atrocidades. Né? Eu vou perder, vou me tornar uma pessoa irracional. Então, o domínio próprio, principalmente na área da sexualidade, ele é extremamente importante. Eu preciso de domínio sobre os meus pensamentos, porque eles vão vir. As tentações, elas vão vir nessa área sexual, porque a gente é bombardeado de todos os lados, né? Então, tudo isso incentiva, tudo isso aflora. Então, eu preciso do domínio próprio. Como eu sou um pensamento, eu preciso já pensar em outra coisa. Procurar outra coisa. Eu preciso me ocupar da palavra de Deus. O que Davi fala? Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, o que vai me blindar, o que vai me ajudar nesse processo de resistir a isso, de fugir disso muitas vezes, né? A gente tem o exemplo de José. Por que José não ficou lá no peito da mulher do Potifar, né? Por que ele não falou assim, não, minha filha, você pode fazer o que você quiser aqui que eu não vou cair, não? Porque ele é homem, ele sabe que, né, a inclinação dele seria tudo que ele, de repente, até pensou na cabeça dele que aquela mulher devia ser bonita, né? Provavelmente ela era bonita, egípcia, né? Bem maquiada, cheirosa, bonita. Rica, tava lá sozinha com o homem, jovenzinho, na flor da idade, solteiro, né? Ele poderia ter feito o que ele queria, mas ele sabia que ele ia cair naquilo ali. Opa, deixa eu correr dessa mulher aqui, senão eu tô frito. Nosso problema hoje é que a gente acha. Aí. Então tem um jovem que eu vou assistir um filme com meu namorado sozinho lá em casa. Não, mas eu não vou cair, eu sou uma coração, meu filho. Nesses momentos, mas vai ter. Começar um negócio lá é muito. Gente, é muito difícil. Então, antes de você ter uma armadilha dessa, evite. Aí eu falo para os casais de namorados lá, evite lugares de queda. Evite situações de queda. Se a gente quer se manter em santidade, agradar a Deus, a gente precisa vigiar. A gente precisa fugir e evitar coisas que podem levar a gente a pecar. Mas a gente muitas vezes se confia na nossa própria força. A gente não pode confiar na nossa carne, não. A nossa carne é fraca. José entrou para a história porque não confiou na carne, né? Ele não confiou nele mesmo. Ele, além de depender de Deus, ele fugiu daquilo que ele sabia que ele não ia ter condições de resistir, sabe? Irmã, a igreja de Jesus, ela é inclusiva ou exclusiva? Porque nos taxam de serem intolerantes, né? Que a igreja ela não recebe aqueles que pensam, que agem diferente. Esse termo, a igreja, ela tem que ser exclusiva, a gente está entendendo o termo que eu estou querendo dizer, né? Ou inclusiva? Não é inclusiva. A igreja, ela não é inclusiva. Mas Jesus não é amor? Deus é amor? Mas o amor de Deus, né? Eu vou falar que nem o pastor Anderson Silva, assim, Deus é amor, mas o amor não é Deus. Sentido. Né? As pessoas elas estão tirando Deus de cena e estão amor como se fosse um Deus. Né? Ele também fala assim: o homem aqui pode incluir na igreja, mas quando for um dia do Deus, então aqui quem inclui daqui, Jesus exclui lá. Né? Porque assim, a gente não vai impedir as pessoas de entrarem na igreja, a gente não vai não receber, mas você ser membro do corpo de Cristo. Para você ser membro do corpo de Cristo, você tem que viver uma vida de entendimento. Porque assim, nós fazemos parte de um reino. E todo reino, ele tem um rei. E
tem aquilo que rege aquele reino. Então nós fazemos parte do reino de Deus. Deus é o rei. Ele que vai determinar como que aquele reino vai funcionar. Se você não quer fazer parte daquele reino, você pode ficar de fora. O problema é que hoje as pessoas, elas querem modificar o reino de Deus. Elas querem modificar a palavra. Elas querem modificar aquilo que é a igreja. Entende? Relativizar. Não, a verdade hoje já está relativizada total, né? Hoje a verdade, assim, o que é verdade para mim, não é verdade para você, pode ser uma verdade diferente. Até a democracia já disseram que é relativa, né? Imagina a verdade, né? Estão querendo relativizar tudo, para se aceitar tudo, para ser tolerante com tudo. Então, assim, eu sempre falo lá na igreja que nós, enquanto igreja, não vamos tolerar pecado. Aceitar e normalizar. Nós vamos amar e vamos respeitar você. Agora sim, nós não vamos negar a palavra com medo de sermos presos, né? Com medo de sofrermos algum tipo de retaliação, porque senão não é evangelho. Jesus disse que nós passaríamos por isso. Entende? Então você se levantar hoje, por exemplo, contra a cultura, essa cultura que é propagada, principalmente na área sexual, porque para mim é muito claro, assim, na nossa geração o sexo ele é um Deus. Ele é um Deus, tá tudo relacionado a isso, tá? As pessoas elas querem usar o sexo para seu prazer, né? Só para isso, entendeu? Satisfação, então é a autossatisfação, né? É o sexo. Sendo que a nossa satisfação ela precisa estar em Deus. Sabe? Quando eu busco a minha satisfação em outra coisa, é porque Deus não está suficiente na minha vida. E quando Deus passa a não ser suficiente, eu vou querendo colocar outras coisas no lugar dele. Israel fez muito isso, né? Israel era direto, assim. O que mais Israel pecou foi com relação à idolatria. E foi pelo que mais ele pereceu. Foi colocado nas mãos dos inimigos sempre por idolatria. Sempre, sempre. Envolvia também sexo, não era? Também envolvia sexo. Existiam prostitutos cultuais, né? Assim, tão absurdo as coisas que você vê que aquilo que tá lá de trás, porque foi uma coisa que o diabo ele propôs pra Eva. Olha para aquela, olha, Deus querendo privar você de algo bom. Não é isso que ele falou, vocês não vão morrer não. Então, assim, tipo assim, o diabo ele coloca sempre, começa colocando em dúvida o que Deus falou. Não, mas não é assim do jeito que Deus falou. Não vai acontecer com você. Tá perdendo a oportunidade de comer aquela fruta tão gostosa. Mas tinha trocentas árvores com fruta que eles estavam comendo. Por exemplo, só não podia comer de uma. Só de uma. Então, nós somos descendentes de Adão e Eva. Então, a gente continua de abelhar do mesmo jeito hoje. Sabe? Quando ele lança a isca, né? Mostra pra você e fala assim, não, mas ó, isso aqui não tem problema não. Não vai ser tão grave assim, do jeito que tá falando aí, não. Vai lá, aproveita, a vida é tão curta, né? Você tá aí perdendo tempo, né? E a gente acha que assim, não, mas eu vou pecar aqui, aí eu me arrependo e vai estar tudo certo. Só que a consequência vem, né? Consequência vem. Para quem está nos acompanhando, nós estamos tratando aqui a respeito de sexualidade, como um cristão deve se comportar, quais são os parâmetros que a palavra de Deus ela nos orienta. Certo? E, irmã, com certeza a irmã já ouviu falar, né, na Anna Holden, né? Sim. Para mim, tristeza, assim. Pois é, eu uma vez assisti até um debate dela, pastor, claro, defendendo a pauta dela, né? Irmã, assim, a irmã acha que aquilo ali, fruto do... A irmã fala, claro que a essência é o pecado, né? Mas aquilo ali já é fruto dessa relativização que tem essa questão do amor, porque eu nunca vi Deus amor, eu notei até a frase aqui, né? Que Deus é amor, mas o amor não é Deus. Né? Mas eu nunca vi as pessoas falar tanto em amor como se fala hoje. Né? Que o amor importante é o amor. Uhum. Né? Que Jesus está preocupado no bem-estar das pessoas. A irmã acha que essa instituição, né, contemporânea que a gente vê hoje nos nossos dias, e eu não falo não só na igreja protestante, né, que também na católica também já tem, né, já se infiltrar, digamos assim, né? Claro. A irmã acha que isso aí é fruto do relativismo?
nós chamamos essa nova irmandade. É porque hoje, assim, a nossa cultura é tudo muito tolerante, né? Há uns anos atrás, você não poderia dizer abertamente que você é homossexual, né? Existem alguns países no mundo que você sofre realmente muito preconceito se você se declara homossexual, né? Principalmente os países islâmicos, né? Islâmicos, alguns países asiáticos, né? Comunistas. Comunistas também, né? Que matavam, né? Não sei se eles ainda matam, mas matavam, né? Homossexuais. E a gente não pode negar que existem realmente pessoas que não sentem atração sexual pelo sexo oposto. Não, assim, e tem homossexuais que eles nunca vão deixar de sentir atração sexual. Não, eu tenho até um livro do pastor que ele é homossexual, né? Assim, ele esse desejo homossexual. Mas ele se tornou celibatário. De nunca casar. E existem pessoas que vão ter que fazer isso. Não vão conseguir casar com uma pessoa do sexo oposto. Porque eles não têm atração. Não vão conseguir. Então eles vão ter que decidir por amor a Deus, por amor ao reino, para viver uma vida de santidade, viver sozinhos para sempre. Serem celibatários. É difícil, né? Mas não acha que esse era o espinho na carne de Paulo? Não. Não sei. Não sei, mas eu acho que não. Eu acho que talvez o espinho na carne de Paulo fosse alguma coisa relacionada à saúde dele para trazer alguma limitação para que ele dependesse de Deus, como ele fala, para que ele não ficasse, né? Não dele. E é difícil isso? É difícil. É porque tem atração para a pessoa do mesmo sexo e de repente não é nem porque você é uma pessoa ruim de jeito nenhum, né? Para mim também faz parte da doença do pecado, né? Às vezes desde criança não conseguem ter pelo sexo, já sentem pela pessoa do mesmo sexo. Então é difícil quando você vem, né, para você viver uma vida de devoção a Deus, verdadeira diante de Deus, você ter que abrir mão disso. Viver uma vida para sempre sozinho, assim, nesse sentido, né? Existem casos de homossexuais que casaram com pessoas do sexo oposto e vivem felizes, né? Existem. Deus pode fazer, Deus pode transformar isso também. Mas pode não transformar, e aí? Eu conheço um. E a pessoa vai ficar com essa luta. Então, tipo assim, é uma coisa muito difícil, sabe? E eu entendo, até nesse debate da Lona Holder, com o pastor César, né? Eu gosto muito dele. É. Ele até fala que ele entende, sabe? E ele tem muita misericórdia dessas pessoas. Ele sabe que não é fácil. Porque se é difícil para um hétero, né? É difícil para um hétero, por exemplo, se manter em santidade. Tudo se trata de desejos, né, ilícitos, né? Tudo, independente é bebida, é fumo, é um desejo. É domínio, você tem que ter domínio próprio, entende? Mas no caso deles, se eles se fazem celibatários, é sempre assim, é controlar e falar assim, não, vou viver minha vida realmente para Deus. Então é bastante difícil para eles, você imagina. Uma vez eu conversando com um pastor antigo, ele disse assim, vocês não concordam com a frase. Não sei também se os irmãos aí que jovens namorados cristãos, né, concordam com a frase. Que a frase é aquele dia, eu nunca me esqueci, ele disse, a gente só namora depois de casar. Eu não concordo com a frase? Assim, namorar no sentido físico, hein? Eu acho que eu quis dizer isso aí. Porque existe um movimento em alguns anos, né? Chamam de corte e outros chamam de romance real, né? Que você decide se entra num propósito, né, de relacionamento onde não há beijo, né? O primeiro beijo é no altar. Né? Existe isso ainda hoje? É incrível que pareça, existe, né? Eu já conheci remanescente. Eu já conheci casais que esperaram até o altar para o primeiro beijo, né? Mas eu também ouvi o pastor Luiz Hermínio, falando uma vez que existem casos que precisa ter o beijo. E ele explicou por quê. Existem rapazes, né, que se entendem homossexuais que muitas vezes não vêm atrás de um relacionamento assim. Tem história sobre isso. Né, para viver de aparência. Casa, engravida, para não depois. Porque ele não precisa beijar no namoro, então ele nem vai ter dificuldade com isso, né? É assim, é difícil, a não ser que você vai ficar pouco tempo. Existem
casais são uma bênção que fazem isso, mas existem casos em que não é bom, assim, você alguma coisa de saber se realmente é aquilo que, sabe, está tudo certo, está tudo ok, está um desejando o outro, né? Porque precisa haver isso no relacionamento também, né? Precisa ter essa questão do desejo físico também, porque se não tiver, tem uma coisa, se eu não desejo a pessoa fisicamente, eu vou casar com ela. Até porque o caso, uma vez eu vi um irmão pregar, eu nunca me esqueço do que ele disse. Ele disse o seguinte, que o casamento, ele falou dos três amores, né? Que é o amor, se eu não me engano, Eros, que é o amor, a questão erotização, tem o amor ágape, que é o amor incondicional, e o filhos, né? Que é o amor fraternal. Aí ele disse que dentro do casamento é o único, digamos assim, campo que você consegue reunir esses três amores, né? E, ou seja, a irmã acha que se faltar um desses, não dá certo, né? Tem que ter os três. E assim, você precisa. Porque o relacionamento do casamento, né? Você vai ter que se relacionar fisicamente com aquela pessoa. Como é que eu vou me relacionar fisicamente com aquela pessoa se eu não tenho desejo? Fachada. Não, é muito difícil. Como é que você vai beijar uma pessoa? Como é que você vai ficar com a pessoa? Ter um relacionamento tão íntimo como é o sexo, por exemplo. Você... E pode ser o inverso também, né? Faltar também, digamos assim, afetividade. Só né? ter atração, Só... se a paixão, né? Você casa no momento da paixão, mas quando você vai pra dentro do relacionamento, Existe a diferença entre paixão e amor? Paixão é aquele fogo do começo, né? Do momento, né? O famoso fogo de palha? Às vezes, né? Porque tipo, a paixão, ela não é uma coisa que perdura pra sempre, entende? O amor, não. E o amor aqui não é só sentimento, tá ligado ao sentimento. Muitas vezes dentro do casamento, principalmente casamento de muitos anos, a gente não é aquela pessoa. Porque em alguns relacionamentos acaba, a pessoa fala assim, não, mas você às vezes tá conhecendo outra pessoa, aí se apaixona, aí tá na paixão da pessoa, que não tá mais vivendo no casamento. Aí a pessoa fala, não, deixei de amar. Mas o amor, ele é uma decisão, né? Você decide continuar amando e amar com aquela pessoa, independente das circunstâncias, independente do que estão. Mas não, as pessoas, elas. Aquela coisa de você achar, se deixar levar pelo sentimento, né? E depois de uns anos no casamento, a pessoa não vai. Eu não sou casada, mas né, eu vejo muito isso. Depois de uns anos no casamento, nem você tá vivendo aquela paixão do começo. Não, vocês têm uma vida junto há muitos anos, vocês têm filhos. Então é uma coisa mais comum do dia a dia. Você não vai estar, meu amor, aquela coisa para sempre. Não tem como. É convivência, é cumplicidade, é uma decisão honrar a aliança que você tem com aquela pessoa. Sabe? Nós estamos chegando na reta final. Irmã, eu queria abrir o espaço para a irmã. Né? Como são muitos irmãos que nos assistem, famílias estão alicerçadas na palavra, qual é o conselho que a irmã dá nessa área tão complicada, que é nosso dia manter a pureza? Né? Digamos hoje no nosso dia. Qual é o conselho que a irmã dá hoje para os jovens, né? Os casais? Porque o fato de ser casado ou não, né, tá todo mundo no mesmo barco, né? Todo mundo sendo açoitado pelas mesmas, né? Qual é o conselho que a irmã? Primeiro, tem um relacionamento profundo e íntimo com o Senhor, sabe? Através da Bíblia, através da oração, através do jejum, porque o jejum mortifica a nossa carne, né? Ele submete a nossa carne ao Senhor. E ter acompanhamento na igreja, sabe? Ter um líder, ter um discipulador, onde você pode compartilhar suas dificuldades. Onde você está sendo tentado, você compartilha com essa pessoa te ajudar, com essa pessoa, né? Dar a mão para você, orar com você, orar por você. A sua busca vencer as tentações dessa área sozinho. Busca vencer os pecados nessa área sozinho. E muitas vezes elas não conseguem, porque já estão muito presas a isso, sabe? Então é importante a gente não caminhar sozinho, né? E evitar, como eu disse anteriormente, lugares, situações, né, ambientes em que possam levar a gente a pecar. Né? Nem sempre você está com alguém, mas você está sozinho, você tem um celular na sua mão, né? Então evitar de assistir determinadas coisas que podem ser gatilhos para incentivar você a uma situação de pecado. Está sempre em comunhão com Deus, está sempre se enchendo da palavra através de louvores, através da Bíblia, através de livros cristãos,
através de pregações. A gente está constantemente acessível, aberto àquilo que Deus está falando, sendo edificado pela palavra. Porque quando a gente está muito aberto às outras coisas que vêm para nós, né, todo esse lixo que vem para nós, isso vai enchendo a gente, vai suprindo uma fome que deveria ser pela palavra de Deus. Então, quando a gente está cheio, a gente não vai ter fome de outra coisa. Então, se a gente está se enchendo de lixo, a gente não vai querer saber da palavra de Deus, mas a gente precisa de fome de Deus, a gente precisa buscar na palavra, entender essa área na palavra e acreditar que nós somos aqui Deus diz na sua palavra que nós somos, sabe? Permitir que o inimigo nos roube da identidade dele. Porque se ele roubar a nossa identidade, né, a gente com certeza vai sucumbir a várias outras coisas que a Bíblia fala que um abismo chamou outra. Então, se ele não está atingindo esse ponto, a gente é roubado do propósito que Deus determinou para nós. Mas, se por acaso você, né, Simone, pequei, Simone, eu fiz uma coisa, eu caí, agora o que eu faço? Arrependa, busque ajuda, né? Não está perdido. Jesus tem restauração para você, Jesus tem perdão para sua vida, você não está sozinho, você tem beijo no Senhor, você tem a palavra, você tem a Santo de Deus que está aqui para nos ajudar. Então não desista, mesmo que você, eu fiquei bem um tempo, cai depois. Mas não desista, se levanta de novo, tenta de novo, mas não desista, porque é isso que o diabo quer. Ele quer que a gente desista e ache que não tem para nós. Tem jeito para nós, sim. Tem jeito, porque a palavra do Senhor nos garante isso. Né? Então faça isso, entendendo que Deus ele ama você, entendendo que Deus ele tem o melhor para a sua vida e para a nossa vida. Amém. Irmã, Amém. muito obrigado por ter esperado um pouco. Atrasei, eu cheguei hoje, quem chegou atrasado fui eu. Certo? Mas espero em nome de Jesus, a irmã vai estar outras vezes aqui. Amém. Tem uns convites que eu vou fazer aqui, rapaz, irmã, depois. Certo? Amém. Quero te agradecer, tá bom? A tua paciência por ter aqui nos acompanhado. Que o Senhor tenha abençoado você por intermédio do que a gente conversou aqui. E a mensagem que a gente pode tirar hoje desse tema é que relacionamento primordial é o relacionamento com o Senhor. Dele depende todos os outros. Então, se a gente, né, à toa que Jesus resume, né, a lei, o primeiro mandamento é amarás o Senhor com todo o teu Deus, ou seja, relacionamento com Deus. Então, se a gente está bem com Deus, se a gente tem comunhão com Ele, certo? É mais que flui, tá bom? Então, eu te aguardo. Na próxima, nós estamos aqui juntos novamente, sempre aqui tratando de um assunto relacionado à fé cristã, certo? E que Deus abençoe a sua vida. Bom, e até a próxima, se Deus quiser.